everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos da mediação. Estamos na nossa aula 13.1 e esta aula é uma aula importante. Veja bem que hoje nós vamos falar sobre vários verbos e esses verbos têm um papel muito importante na língua inglesa, assim como o verbo to be, eles são muito utilizados e assim, tem aí umas nuances sobre eles que nós vamos aprender. Eu não lembro quantos são agora, me fugiu, mas são alguns verbos e eles são chamados de modal verbs, verbos modais. Os verbos modais, eles são fáceis. Assim, na questão de estrutura, é piece of cake, bem facinho, de verdade. O que vai pegar mesmo na questão do uso deles é que eles modificam outro verbo, né? A ideia do outro verbo que vem logo em seguida, que é o verbo, digamos assim, o da ação principal. Eles também podem vir sozinhos, e aí que o bicho pega. Por quê? Porque aí vai ter diversas ideias, cada um desses verbos. Mas hoje, vamos ver eles, vamos ver também a estrutura, e vamos ver também o uso deles para vocês poderem compreender. Claro que não significa que nessa aula você vai sair expert em verbos modais, mas você sabe o caminho que você pode traçar para aprender. Aqui é só uma forma de você ficar ciente deles. E aí quem tem interesse, quem tiver interesse, por favor pesquisa, porque é sempre bom complementar com as aulas que a gente tem aqui. Let's begin, vamos começar, a tela aqui atrás de mim. Let's go. Aula 13.1, vamos lá. E aí o título é esse aqui, ó, que eu já trago aqui o meu verbo modal, o primeiro, que é muito conhecido, o verbo can, que é o verbo que tem a tradução de poder. Inclusive, eu não sei se eu trouxe a tradução deles aqui, mas na hora de a gente fazer a leitura das frases, eu vou traduzindo para vocês. Então, quando eu falo, can you take a look? Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta para alguém, né, para a segunda pessoa. Eu quero dizer, você pode dar uma olhada? Você pode dar uma olhadinha? O que é o que você vai fazer aqui comigo? Dar uma olhadinha e prestar bastante atenção nos modal verbs, que vamos falar, claro, eu não coloquei todos aqui, tá faltando dois aqui, que eu esqueci de colocar, mas temos o can, que você já tá vendo aqui numa frase, temos o could, temos o may, temos o might, temos o must, temos o ought to, temos o should, que eu esqueci de colocar aqui, e temos o would também, que eu esqueci de colocar aqui, mas temos aí quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbs. São 8 verbs que nós vamos ver hoje, 8 verbos. Aí, claro, o uso e forma verbal, como qualquer momento a gente fala de verbos, a gente vai falar de uso e forma verbal. Vamos lá entender o que são esses modal verbs. Olha aí, eles também são conhecidos como modal auxiliares ou apenas modais. Tem esse nome, assim, meu Deus, que nome é esse? Mas é simples na questão de estrutura, você pode verificar isso agora. Olha aí, os modal verbs não existem na forma infinitiva. Ou seja, não são precedidos pela partícula to. Essa palavrinha aqui, né, essa partícula TO, que vem na frente dos verbos, deixando eles na sua forma natural, na sua forma base. É o famoso to be. O verbo só é o be, esse to é a partícula que vem antes. Então você nunca vai falar to can, to should, to would, nunca vai utilizar. Agora, temos uma exceção aí. Né? E, na verdade, quando eu falei to, can, to, should, eu quis dizer can to, should to, porque na verdade seria logo depois do verbo to, a partícula to que vem depois do segundo verbo, antes do segundo verbo, porque afinal de contas os verbos modais, eles vão vir seguidos de outros verbos, aí eles vão até alterar um pouco a intenção desses verbos. Só que tem uma exceção aqui, que é esse ought to, que você pode ter percebido bem aqui, ó, que tem o to nele. Então, ele é o diferentão. Ele vai aceitar, mas eu quis dizer que você não vai usar o to nem antes e nem depois em todos os verbos modais, exceto este carinha aqui. Ele vem com o tozinho já embutido nele. Tudo bem? Mas ele é um verbo até que não é tão utilizado assim, mas ainda assim é importante que você entenda ele. Olha só, não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas, negativas, ou seja, porque eles próprios são os próprios auxiliares deles. É que nem o verbo to be, que não precisa do do does e de outros verbos verbos auxiliares que vamos ver, né, com o passar do tempo em outros tempos verbais. Então, eles são, né, autossuficientes. Tendo dito isso, vamos mais informações aqui sobre os modal verbs. Olha só, nunca são flexionados. Isso aí para mim, para você, tenho certeza que vale muito. É ouro, it's gold. Por quê? Gente, se não vai ter flexão, ou seja, tu não vai se preocupar em mudar em questão de gênero,
número, grau, não vai ter nenhuma flexão. Sempre vão ser usados da forma que eles são apresentados. E quais formas que eles são apresentados? Desta forma aqui. O can vai ser can para todos os pronomes pessoais. O could vai ser could para todos os pronomes pessoais. Não vai ter nenhum tipo de mudança. Isso aí, gente, olha, não tem o que dizer. É fácil, né? Todo mundo concorda. Então, nunca são flexionados. E para finalizar, os modal verbs nos passam informações extras sobre o verbo principal da frase, que é o que vem depois dele. Você vai entender daqui a pouco com as frases. Que vem acompanhado deles, que eu acabei de falar, né? Isso quer dizer que ele dá um sentido extra para o verbo. Então, tá ligado nisso? Percebeu aí, não há flexão, dá um sentido extra para o verbo que vem logo em seguida deles. Eles são autossuficientes, portanto, eles são usados para fazer pergunta, ele mesmo vai para frente. Não precisa de um auxiliar. Quer mais que isso? Não tem como, né, gente? Então vamos começar a aprender os verbos modais, começando pelo can, que é o primeiro que é realmente passado para qualquer estudante de língua inglesa. O can, a ideia dele vai ser o seguinte, ele pode ser traduzido aí, aliás, antes da tradução eu vou falar sobre o que ele pode dizer numa frase. Ele pode dar a ideia de habilidade, ele pode dar a ideia de permissão ou pedido, aí a tradução como habilidade, poder ou conseguir, porque afinal de contas, se você tem uma habilidade, você pode fazer uma coisa, você consegue fazer alguma coisa. Então, geralmente a gente traduz mais o can para poder, mas aí a gente tem as nuances também que fala sobre poder uma coisa, né, que é o quê? O conseguir. Então, eu tenho aí na frase, I can, opa, acabei, foi sem querer, volta aqui, deixa eu colocar de novo aqui, temos aqui, ó, I can drive. I can drive. Eu posso dirigir. Eu consigo dirigir. Também tem uma outra forma de falar que eu sei que eu posso dirigir é I know how to drive. Mas aí eu já não estou usando o meu verbo modal. Tudo bem? Mas tem outra forma de falar também, como eu acabei de falar. Então, I can drive. Eu posso, eu consigo dirigir. Eu tenho esta habilidade. E aí, numa forma afirmativa, isso vai funcionar para todos os verbos modais. Você percebe, começa com o sujeito da oração, que pode ser um pronome pessoal, nome próprio, tanto faz, o que for, né? Que vai indicar isso ao sujeito. Logo em seguida, o verbo modal, sem alterar nada. Então, se eu colocasse aqui she, seria she can drive. Se eu colocasse Patrícia and Bruna, Patrícia and Bruna can drive. Então não alterou em nada. Agora, se fosse no português, você sabe, né? Eu posso dirigir, ele pode dirigir, nós podemos dirigir, aí vai mudando tudo, aí fica uma bagunça, mas aqui não. Aqui é só o can para todo mundo, não altera em nada. Se fosse uma pergunta sobre habilidade, can you sing? Can you sing? Você pode cantar? Você consegue cantar? Então, esse poder também pode dar ideia aí de permissão, mas aqui o poder quer dizer de habilidade. Então, não se esqueça disso, que essa palavra, tanto em português quanto em inglês, pode ter vários significados, várias ideias. Então, can, aqui na frente para fazer pergunta, não preciso de um verbo auxiliar para isso. Ele mesmo vem para frente para fazer pergunta. Perceba que é como se eu tivesse trocado o pronome pessoal com o verbo modal. Claro que aqui eu estou fazendo uma pergunta com a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, depende de quantas pessoas eu estou perguntando. Vamos supor que seja para você, aluna aí, ó. Can you sing? Você consegue cantar? Se caso você consiga, a sua resposta vai ser assim. Yes, I can. Sim, eu consigo. Sim, eu posso. Ou no, I can't. Não, eu não consigo. Não, eu não posso. Lembrando que isso aqui são short answers, que são aquelas respostas curtas que damos para perguntas de yes or no, sim ou não. Não perguntas que são feitas com pronomes interrogativos, porque aí a resposta é mais elaborada. Então, isso vai funcionar para qualquer verbo modal. No lugar do can, poderia colocar o outro verbo modal que a gente vai aprender e assim por diante. E claro que o pronome pessoal que vem aqui na sua resposta vai de acordo com o tipo de pergunta que está te fazendo. Se a pergunta é para você, a resposta sou eu. Se a pergunta é sobre sua mãe, a resposta vai ser sobre a sua mãe. Então, aqui seria she, porque mãe é ela, né? Ou my mother, minha mãe, e assim por diante. Então, esses são short answers, vocês já viram outras questões, trouxe aqui para vocês verificarem também nos verbos modais. Vamos lá, para falar de permissão ou pedido, vai ter a tradução de poder. Poder. Então, permissão ou um pedido. Então, can I use your phone? Posso usar seu telefone? Can I use your phone? Eu posso usar seu telefone? Então, isso aqui é um pedido que eu estou fazendo. Uma pergunta, verbo can na frente, e assim vai. E aqui, you can borrow my pen if you want. You can borrow my pen if you want. Ou seja, isso aqui é uma permissão.
Eu tô dando permissão para alguém, falando assim, você pode pegar emprestado minha caneta se você quiser, if you want, se você quiser. Então é isso, eu acredito que, vamos ver se já tem mais sobre o can? Tem mais sobre o can, olha só. Para falar de possibilidade ou probabilidade, já saindo na seara aqui da habilidade, da permissão do pedido, vamos para possibilidade ou probabilidade. Que aí vai ter a tradução de poder ou dever, claro que conjugado, porque poder e dever está no infinitivo. I think this can go wrong. I think this can go wrong. Eu acho que isso pode dar errado. Can, pode, go wrong, dar errado. Wrong. E o I think é o eu acho, eu penso, né? Tá imaginando aí. The hotel can't or cannot, ou seja, são 3 formas aí, já vou voltar nessa parte. The hotel can't be far from here. Então aí eu estou falando de uma probabilidade. Então assim, o hotel não pode ser tão longe daqui. Há uma probabilidade de ser, mas assim, talvez não seja. The hotel can't be far from here. Então eu tenho aqui a palavra the hotel, que é o sujeito, e aqui eu tenho 3 formas de negação. Essas 3 formas de negação você que escolhe. Lembrando que o can't é totalmente informal, porque eu tenho aquela questão de juntar a minha partícula negativa not. Inclusive vou lá mostrar para vocês para ficar mais claro. Let's go! Eu já mostrei para vocês outras vezes, mas eu vou lá novamente, porque é sempre bom a gente mostrar. Bora lá pra tela? Let's! Mostrar, relembrar para vocês que isso aqui nada mais é que aquela junção do meu verbo com meu advérbio de negação not. Tudo bem? Ó, can, not. Tá aqui, é a mesma coisa que isso aqui. Só que isso aqui é informal, isso aqui é uma outra forma de você escrever, que também é ok, juntamente com essa aqui. Inclusive britânica e norte-americana. E aqui é informal. Todas as 3 estão corretas. Perceba que essas 2 aqui ficam igual na hora da fala, não vai alterar em absolutamente nothing na hora da fala. Agora que muda essa aqui. Agora, para fins de escrita, você sabe, né, que vai mudando, porque as 3 são diferentes na escrita. Tudo bem? Mas todas vão negar juntamente com o verbo modal can. E aí, logo em seguida, tem o meu verbo. Eu não comentei, esqueci até de comentar nos outros slides, que todas as outras palavrinhas que vêm depois do can, como essa aqui, claro que aqui é uma pergunta, então vem o sujeito, mas depois você pula o sujeito, vem o verbo, como essa aqui, que é o borrow. Todas essas palavrinhas, todas elas são verbos. Olha o verbo to be aqui. Eles são verbos, e são esses verbos que vão ali ser modificados pelos verbos modais. Então, nessa frase, o hotel não pode ser, porque o verbo to be é o verbo ser e estar. Então, eu posso falar, o hotel não pode ser tão longe daqui, ou não pode estar tão longe daqui. Dá para traduzir das 2 formas, tanto ser quanto estar. E perceba que esses verbos que vêm depois do meu verbo modal não vêm seguido da partícula to. E por que poderia vir seguido da partícula to? Porque na hora de eu traduzir, perceba que eu traduzo ele sem nenhuma conjugação. Eu acho que isso pode dar errado. O hotel não pode ser tão longe daqui. Perceba que não tem que não tem a questão de presente, passado e futuro. Então, o segundo verbo, mesmo sendo traduzido aí com ele na forma do infinitivo, ele não vem com a partícula to justamente, tá difícil aqui, justamente porque os modais não permitem a partícula to depois deles. Nem antes, nem depois. Somente aquele que a gente vai ver já já. Vamos seguir aqui com uma outra questão sobre o verbo can. Como não podemos usar o verbo modal can no futuro, ele sempre está no presente, geralmente utilizamos a expressão be able to para expressar habilidade no futuro. Aí você tem o be able to. Esse be é o verbo, né? O verbo to be. Able é uma outra palavrinha também que vai dizer que você é apto para fazer alguma coisa. O will vai ser o verbo modal do futuro. Eu não trouxe o verbo will aqui hoje. Ele também é um verbo modal. Mas tem uma aula sobre ele, então eu deixei para falar sobre ele lá na aula de futuro. Mas ele também é um verbo modal e ele é o verbo modal do futuro. Então, quando eu falo you will be able to speak in English soon, I hope, eu espero que você poderá falar inglês em breve, eu uso a questão do will com o be able to para dizer que alguém
terá essa habilidade, ou seja, ao invés de usar o can, que eu não posso usar no futuro, eu uso a expressão be able para expressar a habilidade. Tudo bem? Como é que eu falo que eu poderei falar inglês no futuro, que eu teria essa habilidade? Já sabe, usando will, usando a estrutura de be able to, e logo seguido o verbo que diz que você falará, né? No caso, falar. Be able to speak é falar. Então, você poderá, will be able to, poderá to speak, falar inglês soon, em breve. Tá? Tendo dito isso, vamos seguir e vamos para o meu segundo verbo modal, que é o verbo could. O verbo could, ele é o passado do verbo can. Assim como você tem o will be able to para falar de habilidade lá no futuro, você tem agora o passado do verbo can, que é o could. Então, ele vai expressar capacidade, né? Ou habilidade. Então, vai ser poderia, conseguiria. Não vai ser mais poder, né? Eu posso, ele pode, vai ser eu poderia, eu conseguiria, né? Então, vamos lá. She could not dance yesterday. Ela não poderia dançar ontem, porque eu estou falando de passado. Eu não poderia usar o can aqui, porque é passado. Então, já sabe, could é o passado do can. She could not dance yesterday. Ela não poderia dançar ontem, ou ela não podia dançar ontem. Também posso traduzir como podia. We could eat more when we were younger. We could eat more when we were younger. Ou seja, nós poderíamos ou podíamos comer mais quando nós éramos mais jovens, mas nós não somos mais. Tá? Então, a gente tem aqui o could para falar de quê? Essa questão de poderia, conseguiria, né? A questão de capacidade e habilidade. Também é usado para pedirmos permissão ou fazemos o pedido educado. Ele é muito mais educado que o verbo can. Então, você pode muito bem falar algo no presente, com a ideia de presente, mas usando could. Entendeu? Muito mais interessante para você ser mais polite, mais educado. Então, could I have some popcorn? Could I have some popcorn, please? Eu posso comer um pouquinho de pipoquinha aí? Entendeu a tradução, né? Você não precisa traduzir, eu poderia comer a pipoca. Lembrando que eu uso have, que é esse verbo ter no sentido de posse, para falar de alimentação. Por isso que quando eu falo de pipoca aqui, né, some, lembra desse some aqui? Desse quantifier, desse quantificador? Eu uso have para falar de alimentação. Então não se estranhe quando você vê esse have aqui. Quando você vira esse have aqui, você pensa, nossa, mas o have não é de ter, eu tenho um carro, I have a car, I have a dog, eu tenho um cachorro, mas também para falar sobre alimentação. Então, aqui no caso, popcorn é comida, né, pipoca. Beleza? Verbo could já está entendido. Fala sobre habilidade, capacidade, assim como can, mas no passado. E é o passado do verbo can, também para pedir uma permissão aí, assim como o can também é utilizado para pedir permissão. Também para sugerir algo. Poderia. Quando eu quero sugerir alguma ideia. Olha só. Amanda could travel with us. A Amanda poderia viajar com a gente. É uma sugestão, ela poderia. Amanda could travel with us. Poderia viajar, o verbo viajar aqui. Então, esse could aqui muda aqui totalmente a ideia do verbo travel. Viajar, mas ela poderia. Poderia o quê? Viajar. Também essa frase, we could go out tonight. We could go out tonight. Nós poderíamos sair hoje à noite, né? O que você acha? What do you think about? O que você acha? We could go out tonight. Também temos mais uma situação para falarmos sobre probabilidade ou possibilidade baixa de algo acontecer. Perceba que lá no verbo can, cadê meu verbo can? Temos possibilidade e probabilidade também. Mesma ideia do could. Então, as coisas que eu uso no can também vou usar para o could, mas com a ideia de passado. Só que quando eu falo de probabilidade e possibilidade, aí a situação vai ser uma possibilidade, uma probabilidade baixa. Baixa de acontecer. Isso é uma ideia, né, que é só um pouquinho menos, tem menos chance de acontecer. It could rain today. It could rain today. Né? Ou seja, pode chover hoje. Perceba que a tradução é pode. Tudo bem. É porque fica mais interessante do que poderia chover hoje. Né? Pode chover hoje. Então eu uso com essa tradução de pode, né, no presente, porque eu uso could com essa ideia de probabilidade, possibilidade pequena, diferente lá do can. Roberto could be at home now. Roberto could be at home now. Então o Roberto pode ou poderia estar em casa agora. É uma probabilidade, uma possibilidade, né, de ele estar. Eu não tenho certeza, então eu uso could porque a minha certeza ela é pequena.
Tudo bem? Então perceba que o can e o could, eles andam de mãos dadas na questão dos sentidos. Traduções também parecidas, iguais, na verdade, só que um no presente, outro no passado. E eles se encontram aqui, às vezes, com a mesma tradução, em questão de possibilidade e probabilidade. Vamos seguir para o nosso próximo verbo, que é o verbo mais fácil de todos. O verbo modal é o verbo may. May é o mais fácil de todos. Porque, veja bem, para fazermos o pedido, ele é até mais educado e formal do que o can e o could. Então, você tem o could mais formal do que o can e você tem o may como o mais formal de todos. Ou seja, ele é o mais educado, é o mais polite. Também tem a mesma ideia aí do can e do could na questão de pedir permissão, né? Fazer um pedido aí para algo. Então, quando eu falo, may I come in? May I come in? Eu posso entrar? Eu posso entrar? Então, uma pergunta, o verbo vai na frente, sujeito depois, o verbo da ação principal que é o come, que é o entrar. Come in, ou seja, entrar. Aí seja um phrasal verb. Eu também posso falar, can I come in? Mas aí não é tão educado. Também não é grosseiro, mas assim, não é tão educado assim. Né? Você tá entendendo? Então, you may go to the bathroom. Você pode ir ao banheiro. You may go to the bathroom. Você pode ir ao banheiro. E a tradução fica de poder ou poderia. Esqueci de falar. You can go to the bathroom. Também tá certo. You could go to the bathroom. Também tá certo, mas o may mais educadinho. Vamos lá, também é usado para expressarmos permissão. Né? Também estamos falando de uma maneira bem educada e formal. Então, permissão também, foi a mesma ideia lá dos outros dois verbos que a gente viu, só que mais educado e mais formal. Então, visitors may not feed the animals. Visitors, os visitantes, may not, não devem. Não devem, não podem. Na verdade, não podem, né? Mas vamos colocar não devem ou não podem? Não podem. O quê? Feed, que é o meu verbo principal que está aqui sendo modificado pelo meu verbo modal may, é o quê? Feed é alimentar. Alimentar quem? The animals, os animais. Muito bem? O may é muito fácil, porque ele também tem aí as ideias do can, do could, só que ele é muito mais formal e ele é mais tranquilinho porque ele é tranquilo. Fora que a escrita também dele é muito fácil, né? Falar também ele é muito fácil. Não que o can seja difícil, o could seja difícil, mas o may, falou, acabou, bem fácil. May para expressar a possibilidade de algo ocorrer. Também a possibilidade de algo ocorrer, assim como a gente usou lá no can, no could. Então, the dog may be hiding. Será? Olha aí, ó, tá escondido. The dog, o cachorro, may be hiding. Ou seja, may, pode, be, estar. Hidden é o que? O escondido. Isso aqui é um outro verbo, o verbo hidden, só que ele está numa outra conjugação que a gente ainda vai ver lá pra frente, lá no segundo ano. É a conjugação lá do participo passado. Entendeu? Muito bem. Saímos do may, aí eu tô aqui com uma... Opa, tá ruim de chegar um pouquinho aqui. Vamos lá. Tem um bichinho aqui na TV, vamos lá ver se eu consigo enxergar. Não, pode voltar aqui para mim, director, isso mesmo. Vamos lá, o might. Might é o nosso próximo verbo, nosso quarto verbo modal que estamos vendo hoje. Might, ele vai ter algumas situações. Vamos começar pela primeira situação bem aqui, ó. Para expressar uma suggestion, uma sugestão, né? Então, quando você quer fazer uma sugestão, né, você também tinha essa questão da sugestão ali no could, lembra para sugerir algo? E você vai voltar com a sugestão aqui no might. Temos aqui, you might try this food. It's delicious. Então você vai ter a tradução de quê? Talvez você queira provar essa comida, está deliciosa. Então, quando eu falo esse might, ele vai ter também a tradução de poder, poderia, como você pode ver aqui nas outras traduções. Mas aqui, na nossa língua materna, seria muito mais interessante a gente falar, talvez você queira. Então, quando eu falo, you might try, talvez você queira. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, você poderia provar. Mas aí talvez você queira, fica legal, porque na nossa língua a gente fala assim. Então não estou traduzindo ao pé da letra. Esse might, esse try não está sendo traduzido ao pé da letra. Try é o verbo experimentar, é o verbo tentar, principalmente tentar. Ele é traduzido principalmente como tentar, mas try também é experimentar algo. Pode ser comida, pode ser uma situação, assim por diante. Então, you might try this food, it's delicious. Na segunda, if you need more information, né? Sempre no singular, information você não tem aí um plural, lembra disso? Se você precisar de mais informações, you might try the internet. Ou seja, se você precisar de mais informações, use a internet. Aí desta vez, you might try, vai ter a tradução aqui de use.
use. E eu nem usei a palavra use em inglês, que é use, use. Tá vendo que a tradução ela vai dependendo de acordo com a minha língua materna? Fica mais interessante eu falar assim. Então, quando eu falo you might try, eu poderia também dizer você poderia tentar. Porque try também é tentar. Experimentar, tentar. Você poderia tentar a internet ou use a internet. Muito bem? Vamos lá para a próxima. Para expressar uma possibilidade pequena no futuro. No futuro. Perceba, lá no futuro. Já mudou aqui a situação. Uma possibilidade, sim, como os outros, mas lá no futuro. Então, temos aqui poder, poderia ou pudesse. Tradução. Vamos lá. I might move to a foreign country someday. I might move to a foreign country someday. Então, talvez eu possa me mudar para um país estrangeiro, né, algum dia. Eu não coloquei tradução aqui, mas eu estou traduzindo assim. Eu posso me mudar. Não tem nenhum talvez aí, mas eu quis colocar o talvez. Eu posso me mudar para um país estrangeiro. Estrangeiro é essa palavrinha aqui, ó. Foreign. Foreign country. País estrangeiro. Né? Eu posso mudar para um país estrangeiro algum dia. Não sabemos quando vai ser, não sei se vai acontecer, porque isso é uma possibilidade pequena lá in the future, no futuro. Seguindo aqui sobre o verbo might, temos mais situações sobre ele, tá vendo? São várias situações, cada verbo. É isso que pega esses verbos, porque na questão de estrutura é fácil. Agora, o que pega no uso desses verbos é justamente você lembrar que um vai falar sobre isso, um vai falar sobre aquilo, e isso aí é questão de prática, né, gente? Não é assim. Então, might é também usado para muito educadamente pedir permissão. Tá vendo? Assim como can, assim como could, assim como o may, o might também é usado para pedir permissão. E é muito educadamente. / authorization, autorização. Então, might I ask you a few questions? Eu posso te fazer algumas perguntas? Né? Bem educadozinho. A ideia é que ele seja educado com esse might. Então, might aqui na frente para fazer perguntas, assim como o can vem, o could, o may, né? Logo depois sujeito para fazer perguntas. E aí o verbo, que é o verbo principal aqui, que é o ask, e o restante da nossa frase para fazer sentido. Aqui, I wonder if I might stay here tonight. I wonder, será que eu poderia passar a noite aqui? Então, estou fazendo um pedido bem educadamente. I wonder, ou seja, esse I wonder é, será que... Também tem outras traduções, eu só trouxe aqui como será que para não confundir a cabecinha de vocês. Então, será que eu poderia, né? I wonder if, será que I might, eu poderia, stay, passar a noite aqui, here, tonight? É isso. Esse foi o might. Vamos agora entrar no must. Must, que é um verbo que eu gosto muito, é um dos verbos modais que eu mais gosto. Então, ele é usado para obrigação ou necessidade. Obrigação ou necessidade. Então, vai ter a tradução de dever, ter que. Veja bem. You must be quiet now. Você deve ficar quieto agora. Perceba que eu não estou falando de todos os verbos modais, as estruturas, porque a estrutura é a mesma para todos. Então, frase afirmativa, sujeito, verbo modal, verbo principal, todos vão funcionar da mesma forma. Por isso que eu não estou falando para cada verbo que eu estou mudando, tá, gente? Porque a mesma estrutura vai ser utilizada. Então, must para obrigação ou necessidade. Então, vai ter a tradução de dever, ter que. Obrigação, necessidade. You must be quiet now. Você deve ficar quieto agora. I must go to the dentist as soon as possible. I must go. Eu devo ir, eu tenho que ir ao dentista o mais rápido possível, porque aconteceu alguma coisa aqui, eu tô vendo que não vai ter como eu ficar postergando mais não. Então eu devo ir, eu tenho que ir. I must go. Must também serve para darmos uma sugestão enfática. É uma sugestão, mas ela é enfática, ela é ali, ó. Pá. Então é o tal de ter que também. Então, you must come and visit us again sometime. Você tem que vir e nos visitar novamente algum dia. Então, não é aquela obrigação assim, olha, você tem que fazer isso. Mas é uma sugestão. Mas é uma sugestão que eu tô te, olha, venha mesmo, porque eu quero que você venha nos visitar. Então, é uma coisa mais enfática. Também é usado para dedução. She is pale, she must be sick. Então, eu tô vendo que a mulher tá toda pálida, ela tá com uma aparência, assim, sabe, de uma pessoa que tá doente. Então, por essa minha situação de poder ver essa evidência, eu faço uma dedução. Então, she's pale, she must be sick. Ela não me diz nada, eu que tô vendo a situação. Ela está pálida, ela deve estar doente. Então, must
com a tradução de deve, de ter que. E também o must é usado em sua forma negativa, tá? Must not ou mustn't, porque você também tem essa questão de você juntar o not com o verbo modal, vai ficar mustn't. Eu prefiro falar must not, 1000 vezes. Tem vezes que eu gosto de usar a questão de você colocar o not com o verbo modal junto, tem vezes que eu não gosto, porque às vezes a sonoridade não me agrada. Essa aqui é um caso que não me agrada. Mustn't. Eu prefiro must not. Enfim, questão pessoal, gosto. Então, we must not be late. Nós não podemos o quê? Estar ou chegar atrasados. We must not be late. Beleza? É para passar uma ideia de proibição. Esqueci de falar que na negativa, quando você usa o must, ele vai ter ideia de proibição. Colocou o not no must do lado dele, a ideia já muda para proibição. Já sai de obrigação, necessidade, já sai de sugestão enfática e vai para essa questão aí da proibição. Must no passado. Falta isso aqui. You must not talk too loud. Você não deve falar muito alto. Comigo não funciona aqui, porque eu vou falar alto. You must not talk too loud. Must no passado. Para passarmos essa ideia, normalmente usamos a expressão had to. Só para dizer aqui que a gente não vai ter o must no passado. E quando a gente precisa falar eu tenho que, eu tinha que no passado, você não vai usar o must. Eu tinha que ir no dentista e não fui, né? Aí como é que você faz? Você vai usar esse had to, que é uma forma do verbo to have no passado, né? Com o to logo em seguida, porque o verbo que vem depois ele está no infinitivo e o had pode e aceita o to logo depois, diferentemente do must, dos outros verbos modais, exceto out, que aceita o to. Então, she had to repair for the test. Reappear. Nossa, viajei aqui. She had to reappear for the test. Ela tinha que comparecer, reaparecer aí para o teste. Então, had to, passado de must, essa ideia de ter que no passado. No caso, eu tinha que, você tinha que, e assim por diante. Vamos falar sobre ought to, que é o nosso outro verbo modal, chegando aí, acho que no antepenúltimo verbo modal. Aí, ó, ought to. Esse verbo modal é um verbo que, é um verbo ali. É um verbo lá. Bora lá pra tela. Bora lá pra tela pra eu falar um pouquinho dele. Ought to é usado para dar conselhos ou dizer que algo é o correto ou ideal, ou seja, uma opinião aí. Quando alguém te pede, quando alguém não te pede, também as pessoas dão opinião. Em todas elas, você pode substituí-lo pelo should, sem alterar o sentido. O que é esse should aí? É um verbo que a gente ainda vai ver daqui a pouco. Sem alterar o sentido de deveria, precisar. Ou precisar, né? Precisaria. Então, ele é usado para dar conselhos, ou dizer que algo é correto ou ideal, que é uma opinião aí sua, né? E também pode substituir o ought to pelo should, e que é o que a gente faz mais, porque esse ought to não é tão utilizado assim, as pessoas preferem usar o should, pelo menos eu percebo isso. If you haven't read the book, then you ought to see the movie. Se você não leu o livro, então você deveria ver o filme. Essa é uma opinião minha. Para dizer que é provável que algo ocorra. Nesta situação, ele pode ser traduzido como deve. Ai, meu Deus do céu. E aí você também, muito parecido com a questão do should, que o should também vai ter esse tal de dever, deveria. Então, para dizer que algo é provável, que algo ocorra, aí a gente vai usar com a tradução de deve. The journey ought to take about 3 hours. Ou seja, a viagem deve aí tomar em torno de 3 horas. Tá? Então, é somente uma coisa que você acha que é provável. Então, para dar conselhos, dizer que algo é ideal, sua opinião, para dizer que algo é provável que ocorra. Esse ought to. Temos também o ought to have, porque aqui você tem um have, ele sempre vem nessa situação. Have é o verbo ter. Ele sempre vem. Perceba que o ought, como eu já falei, ought to é o único verbo modal que vem seguido do to, porque o verbo que vem depois dele aceita, né? Aceita não, todos vão aceitar, mas ele aceita que vem esse to, essa partículazinha que vai deixar o meu verbo no infinitivo. Os outros não vêm com esse to, perceba, não vem. Cadê? Aqui. Os outros não vêm com to. Eu não falo you must to be, porque esses verbos modais não aceitam. O ought é o único que aceita, tá? Mas nada também tão diferente assim que a gente já não tenha visto.
We ought not to have to pay for basic medicines. Então, esse ought to have significa deveria ter. Por que ter? Porque o have é ter, né, gente? Então, é sempre deveria ter. Nunca vai ser deveria ser, deveria estar, porque a gente está falando sempre de ter por causa do have. E ele é usado para expressar arrependimento por algo que deveria ter sido feito ou para lamentar que algo deveria ter acontecido de forma diferente. A gente vai ver mais sobre isso lá no segundo ano, tá bom, gente? Mas só para dar uma pincelada aqui, tradução de deveria, we ought not to have to pay for basic medicines. Então, olha só, nós não deveríamos ter de pagar por médicos, por remédios básicos. Por médicos sim, né? Porque os caras têm que trabalhar, não vão trabalhar de graça. Então, ó, we ought not to have. O que é isso? Negativa. Por que o not está aqui? Ought to have, porque o not sempre vem antes do verbo modal e antes do verbo principal. Por isso que ele está aqui. Como é uma frase negativa, eu coloquei ele aqui. Se caso eu tire esse not, a frase ainda fica correta, mas a ideia já não vai ser na negativa. A ideia já não vai ter esse não. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá para o nosso penúltimo verbo, que é o should. O should é um verbo muito bacaninha. Ele pode ser traduzido como deve ou deveria. Ele passa a ideia de conselho, recomendação. You shouldn't drive so fast. Você não deveria dirigir tão rápido. It's an amazing book. You should read it. É um livro maravilhoso. Você deveria ler ele. Então, ideia de conselho, recomendação, assim como eu tinha lá no ought to, ó, conselho. Eu posso substituir o ought to pelo should tranquilamente. Eu prefiro 1000 vezes usar o should do que o ought to, sendo bem sincera com vocês. Should I buy a train or bus ticket? Ou seja, eu deveria comprar um trem ou Perdão, eu deveria comprar um trem, não. Um ticket de um trem ou de um ônibus, que eu esqueci o nome disso em português. A gente não fala ticket, mas esqueci a palavra. Também é um pedido de opinião. Então, eu tô perguntando para você porque eu não sei ainda, não sei me decidir. Should I buy a train or bus ticket? I don't know, eu não sei, eu tô pedindo uma opinião. Eu deveria comprar aí, ó, a passagem do trem ou do ônibus? Eu uso should, e esse should aqui, na pergunta, como todos os outros verbos modais, vem na frente para fazer a pergunta, depois sujeito, aí o verbo principal e assim por diante. Então, ideia, conselho e recomendação. Ideia de conselho ou recomendação. Passando a ideia de expectativa. We don't have to worry about their parents. They should be fine. Nós não devemos nos importar com os nossos pais, nos preocupar com nossos pais. Preocuparmos com nossos pais. They should be fine. Eles devem estar muito bem, eles devem estar de boa. They should be. Eles devem estar o be de boa, tranquilos, fine. There should be a knife in the drawer. O que é isso? Eu tô com a expectativa, tô precisando de uma faca, de um garfo, e o garfo, cadê o garfo? Eu tô achando que o garfo tá lá na gaveta, eu tenho uma expectativa, né? Porque eu guardo lá, então deve ter, there should be. Esse be é o verbo to be, todo mundo sabe que a tradução é ser ou estar, mas eu já disse pra vocês que nem sempre a gente vai traduzir pra ser e estar, que é um caso. There should be, deve ter, eu coloquei pra traduzir como ter em português, porque eu faço igual, como seria interessante na minha língua materna. Então, lembre disso, eu sempre falo isso, mas falando novamente. A knife in the drawer. Muito bem, ideia de expectativa já foi falado. Vamos para o nosso último verbo modal, que o tempo está passando, ainda tem uma atividade rapidinho. Olha lá, o would é um verbo muito hiper tranquilo. Ele é muito tranquilo, ele não vai ter uma tradução. Os outros vocês perceberam que tem tradução de poder, poderia, dever, deveria, tal, conseguir, babá. O would não tem. Não tem é bom, né? Não tem. Ele não tem tradução, ele vai funcionar como um sufixo aí ao fim do verbo. Ele vai ter essa ideia aí de iria, do subjuntivo, né? Então, vamos entender melhor? Para fazermos um pedido educado, a gente também usa o would para fazer um pedido, assim como can, ou could, ou may. I'd like a glass of water, please. I'd like a glass of water. Vai lá na tela para mim, diretor Rapidex, please. I'd like, eu gostaria de um copo de água, por favor. Cadê o would aqui? Ele tá aqui, ó. Só que ele tá aqui contraído com o pronome pessoal e ele fica exatamente assim como vocês estão vendo. Só o D. Foi todo mundo embora, só sobrou o D. Eu acho muito interessante porque você fala I'd like, ao invés de I would like.
Bem, eu gosto de falar I'd like, mas com os outros pronomes pessoais eu gosto de falar you would, she would, they would, porque eu não acho tão sonoro. Então, I'd like, eu gostaria de uma garrafa de água, por favor. Perceba que esse like é o meu verbo gostar. É o meu verbo gostar. E aí, ele fica com a tradução de gostaria por causa desse verbo would aqui. Então, esse verbo would, que inclusive é o passado do verbo will, que é outro verbo modal, que a gente só vai ver lá nas aulas de futuro, ele vai ter essa tradução de ria ou ava, né, no substantivo, no subjuntivo, do ava falava, gostava, entendeu? Vai ter essas duas traduções no final dos verbos. Para ofertas e convites, what would you like to eat, /drink, /have? Ou seja, o que você gostaria de comer, o que você gostaria de comer, o que você gostaria de beber, o que você gostaria de ter aí, de receber de alimento. Então, esse would aqui vai ser traduzido juntamente com o verbo principal, que aqui, no caso, vai ser like, porque ofertas, convites, e pedido educado, a gente geralmente usa o verbo like, que é o verbo gostar, e fica gostaria. Para expressar hábitos ou costumes no passado, e aqui a tradução vai ser diferente. Vai ter essa tradução de ava, falava, andava, tudo lá no modo subjuntivo. Ou seja, I would visit my grandmother every summer at her countryside house. Então, eu visitava a minha avó todo verão, lá na casa, né, na casa do interior dela. Lá no interior, a casa que ela tinha lá no interior. When I was a kid, é clássico vir acompanhado desse when I was a kid. Quando eu era uma criança, I would play outside every day. Quando eu era uma criança, eu brincava, jogava lá fora todo dia. Tá vendo que agora o meu would vai ter essa tradução de ava, ava, ava. Claro que no português ainda tem aí a questão do plural, juntamente com o meu verbo principal, que aqui é visit, visitar, e aqui é play, jogar, brincar. Então vai trocar. Esse verbo would, nessa situação aqui, a gente vai ver lá no segundo ano um pouquinho mais sobre ele, que vai ter uma aula que isso aqui vai entrar lá. Agora isso aqui não, isso aqui é uma coisa que vai ser aqui ponto final. Então entenda, o would não tem tradução como os outros verbos modais, mas ele vai ter essa função de sufixo. Lembra que sufixo é o que vem depois, prefixo é o que vem antes. Tá? Então, I would like, gostaria. I would visit, visitava. Tá vendo que os finais são diferentes? Ria, ava. Pois é. Let's practice. Tenho aí umas perguntas rapidinho pra gente finalizar nossa aula. Olha aí, número 1. Temos 3 opções. May, must, might. E aí eu tenho aqui a frase I go upstairs, please. Então, eu tô fazendo uma pergunta e tem um please logo em seguida. Qual é aquele verbo que a gente usa para fazer pedido? Porque isso aqui eu estou dizendo, posso ir lá em cima, lá para cima, por favor? Porque às vezes, por favor, já sei que deve ser um pedido. Então, o que a gente usa mesmo para pedido, e o mais educado de todos, é o may. Então, may I go upstairs, please? Eu posso ir lá em cima, por favor? E na 2, I was working on the tablet an hour ago. Eu estava trabalhando no tablet 1 hora atrás. It, alguma coisa, be just around here. Ou seja, eu tô aqui com a ideia de que algo, né, eu tô falando aí de uma possibilidade. Então, aí, nesse caso, eu tô usando must. É mais do que o could, mais do que o can, must. Então, eu tô falando aí, it must be just around here. Na verdade, eu não sei onde é que tá meu tablet, eu não sei, eu não acho ele, e aí eu tô falando assim, deve estar por aqui, né? Tem a possibilidade, a probabilidade de ele estar por aqui, ele deve estar, porque eu tava trabalhando há 1 hora atrás com ele, e aí ele sumiu, do nada. Gente, nossas referências, o tempo passou pra dedéu, porque era muita informação, hein? Essa aula, ano passado, era 2 aulas, eu tive que juntar essa aula em uma só, muita informação, eu sei, a gente volta na aula de revisão. See you next class.